Olá, eu sou Rogério Borges, engenheiro civil e sanitarista, seu professor desse curso de Introdução ao Saneamento Básico. Vamos para mais uma aula, a 10ª aula do módulo 2. Estamos tratando de sistemas de drenagem de águas pluviais e nessa aula vamos falar do transporte de águas pluviais. Como de costume, uma revisão da aula anterior, onde falamos da parte de captação do sistema de drenagem de águas pluviais. E vimos que há diversos tipos de captação e diversos tipos de boca de lobo. A captação mais comum, que é responsável por captar a água que corre na guia, na sarjeta das vias, e introduzir essa água no sistema de drenagem. E tem o tipo de boca de lobo só lateral, ou só a boca de lobo de piso, com ou sem depressão, tá? E pode ter uma combinação de uma série desses dispositivos. Lateral com piso, lateral com depressão, só piso sem depressão, enfim. Você pode utilizar, conforme a conveniência e a necessidade, mixar alguns desses tipos de dispositivo para fazer com que essa água que corre na guia penetre no sistema. Vimos também que tem outros tipos de captação superficial, mais utilizada e mais comum em estacionamentos, onde você faz a aplicação de pavimentos porosos, permitindo uma maior permeabilidade, e essa água, ao penetrar nas camadas inferiores, você faz essa captação subsuperficial, coletando, às vezes até o excedente, porque parte dessa água você pode considerar e calcular para que ela seja absorvida pelo solo, infiltre, né, enquanto ainda o solo não totalmente saturado, e o excedente dessa água você conduz e introduz no sistema de drenagem. É mais um tipo de captação. E vimos também que você, além de você poder duplicar as bocas de lobo conforme a necessidade, nas laterais da guia de sarjeta, enfim, temos também importância de captar águas em áreas verdes e taludes, tá? Então não basta você gramar e fazer a cobertura vegetal dos taludes para proteger, mas é importante também ter sistemas de captação nesses taludes, usando calhas e valetas em crista e pé de talude, tá? E ao longo dos taludes e até drenos e escadas drenantes para descer e conduzir essa água, captando e levando de forma disciplinada essa água para dentro do sistema. Isso tudo vai, além de trazer da forma mais adequada, principalmente nas áreas verdes e taludes, vai evitar processos erosivos e, com isso, o carreamento desse material para dentro do sistema, o que vai assorear o sistema e reduzir a seção e a capacidade de transporte desse sistema, e, com isso, provocando até alagamentos indesejáveis, que é tudo que não se quer num sistema de drenagem. Então, vimos toda a importância e algumas variações do sistema de captação na aula passada. Vamos para essa aula falar sobre o transporte das águas pluviais. Muito bem, antes de ir direto ao transporte, vamos aqui conceituar e entender duas definições sobre micro e macro drenagem. Então, a gente tem que microdrenagem está mais ligado a sistemas responsáveis por coleta e transporte dessas águas pluviais, mas nas vias urbanas e principalmente com o uso dessa coleta em guias e sarjetas, tá? E todo esse sistema de microdrenagem ele é responsável por transportar esta água de chuva até o sistema de macrodrenagem. Já o sistema de macrodrenagem ele vai transportar essa água pluvial que é interceptada em diversos sistemas de microdrenagem, conduzindo e transportando toda esta água coletada através da intercepção dos sistemas de microdrenagem até o corpo receptor final, até o lançamento final. O que quer dizer isso? Então, na microdrenagem é como se você tem as subbacias, né, as microbacias dentro de uma malha urbana, onde é aquele sistema dentro dessas subbacias. Então isso é rotulado, definido como microdrenagem. Então as áreas são menores,
as vazões de cada subbacia é menor, então o sistema de microdrenagem vai comportar vazões menores e normalmente, não é uma regra, mas essas microdrenagens são submetidas a declividades um pouco maiores, tá? Então você tem em uma determinada bacia, em outra determinada bacia um sistema de microdrenagem independente e assim sucessivamente. A macrodrenagem vai coletar e vai fazer a função de interceptar todos esses pontos de microdrenagem, pegando as vazões de cada subbacia e por isso transportando essas vazões até o lançamento no corpo receptor. Ela vai ter vazões maiores, já que ela é a soma das vazões vindas da microdrenagem, que são subbacias, colocando essas vazões nos interceptores da macrodrenagem, e ela pode ser transportada tanto em sistemas de condutos de tubulações de diâmetros bem maiores, como em galerias às vezes até abertas, até chegar no corpo receptor, num canal, num córrego que atravessa a cidade, num rio, para poder você fazer o lançamento dessa macrodrenagem no corpo receptor, o lançamento final, ok? Então, olhando para uma situação típica de uma cidade, imagine que você tem aí um bairro residencial, só com o trânsito de veículos desse determinado bairro, às vezes até um condomínio, enfim, algo mais reservado, e você tem um sistema viário de um fluxo maior, ruas mais largas, enfim, e os passeios às vezes mais largos, com área verde, com ciclovia, tudo isso faz parte do conjunto de vias dentro de uma malha urbana. Então o sistema de transporte começa já na fase de transporte superficial, nas guias, nas sarjetas, às vezes até utilizando a própria calha do sistema viário, tá? E o nível de conforto que você vai dar ao transeunte e ao usuário, enfim, vai ser em função da área que você vai permitir que fique alagada enquanto transportando nessas calhas superficiais. A partir de um determinado momento, você vai fazer a captação. Então, toda essa captação você vai conduzir para um sistema de transporte subterrâneo. É um sistema de transporte em tubos e de forma similar ao que vimos no sistema de coleta de esgoto, o sistema de transporte de águas pluviais também ele é regido pelo regime de conduto livre. Então ele totalmente segue a gravidade e topografia das ruas, tá? Trabalha com seções, não com seções plenas, ou seja, o transporte de água nesses condutores não ocupa toda a seção, é só uma parte da seção dessa tubulação, tá? E segue a topografia e seguindo algumas premissas, como a gente conversou e viu nas aulas sobre coleta. Ou seja, você precisa de poços de visita, não só para você dar acesso à manutenção e em função do equipamento que você tem de manutenção, você vai afastar mais ou menos um poço de visita do outro, tá? Como também utilizar os poços de visita em toda a transição e alteração de trajeto, seja ele horizontal ou vertical, uma descida de ladeira pegando uma área mais plana ou o inverso. Mudou de direção, horizontal ou vertical, tem necessidade de instalar um posto de visita, ok? Mudou diâmetro, mudou a seção, você tem necessidade de instalar um posto de visita. A depender do tipo de equipamento disponível para dar manutenção na rede, você tem necessidade de instalar um posto de visita, mesmo que você não tenha mudança de diâmetro, mudança de seção, simplesmente para permitir o acesso e dar manutenção ao sistema de transporte, para fazer a manutenção de limpeza, ok? Então todo esse sistema de transporte, desde a parte superficial, a captação, e jogando no sistema para o transporte subterrâneo de drenagem, você vai utilizar isso na microdrenagem até você chegar na macrodrenagem. Tubulações mais robustas, diâmetros maiores, tá? Recebendo vazões mais importantes, quantidades maiores dessas vazões, tá? E às vezes você utiliza até, ao invés de um único tubo, você pode utilizar 2 tubos em paralelo em um mesmo poço de visita. Então também na macrodrenagem você tem a necessidade dos poços de visita, até para você permitir
o acesso para dar manutenção e limpeza das redes de transporte de água pluvial, tá? E você também pode ter o transporte em galerias fechadas ou abertas até você chegar no córrego, no corpo receptor e fazer o lançamento adequado de toda essa água de chuva transportada, tá? Então aqui fica visualmente também mais claro você identificar o que é a microdrenagem, o que é a macrodrenagem, tá? E ver que o transporte nessas duas situações se dá por conduto livre e que tem necessidade também dos dispositivos dos postos de visita para, no mínimo, dar acesso e manutenção a todo esse sistema. Ok? Muito bem. Então imagine que você tem aí uma quadra de uma rua e você tem lá uma determinada bacia, logo no início dessa subbacia, tá? E é a primeira área que vai ter incidência de chuva e com ela você vai fazer logo a captação. Então toda esta água que cai nessa bacia B1 é captada aí nessa ilustração na esquina dessa primeira rua longitudinal e essa água vai sair do transporte superficial para o transporte subterrâneo dentro das tubulações de rede de drenagem. Tá? Com isso, ela vai, a partir daí, fazer um novo percurso. Ela não vai mais correr na calha daquela rua longitudinal, mas sim subterrâneo dentro do sistema de transporte de água pluvial. Então, a partir daí, essa tubulação vai conduzir essa vazão de água pela área B2, da bacia B2, e ao final da B2 ela vai receber, porque tem outro ponto de captação, uma nova vazão, somando com a vazão da bacia B1. E assim sucessivamente, ou seja, com a bacia B3, a partir deste ponto você vai ter a soma dessas três vazões, dessas três subbacias. Vazão da B1, mais vazão da B2, mais vazão da B3. Sucessivamente, você vai ter necessidades, naturalmente, de diâmetros maiores e seções maiores para conduzir cada vez uma vazão maior, uma quantidade maior ao longo desses trechos, tá? Então, quando você chegar no final, seguindo essa ilustração da bacia B6, você vai estar já com necessidade para transportar toda a água da B1, que veio pelo sistema subterrâneo, a água da B2, a água da B3, a água da B4, B5 e B6 que veio por outro trecho, tá? E assim sucessivamente, até você ter toda a abrangência da sua subbacia com as bacias B7, B8, B9 e assim por diante. Na medida em que você está pegando água superficial e levando para dentro do sistema para transportar no sistema subterrâneo, você vai ter cada vez mais necessidade de diâmetros maiores para conduzir essa água. Tá? Então essa ilustração ela mostra esse transporte, né, numa microdrenagem até chegar numa macrodrenagem, tá? Mostra aí a necessidade de postos de visita em toda alteração de direção, seja direção horizontal ou direção vertical, a necessidade de postos de visita para você receber essa transição do transporte superficial para o transporte subterrâneo através das captações, a necessidade de postos de visita se você por acaso tiver uma rua com extensão muito grande, onde o equipamento de manutenção demande e precise de um posto de visita intermediário para permitir o acesso para dar manutenção, tá? Esse dispositivo posto de visita, lembrando também, é necessário nos sistemas de transporte de macrodrenagem, tá? No mínimo para acesso e dar manutenção durante os períodos mais secos, para que você tenha a seção plena, desobstruída no período de chuva e permitir que ele tenha a capacidade de conduzir toda essa água de chuva, ok? Vamos então praticar. Qual a afirmativa correta? O transporte de águas pluviais se dá por regime de conduto livre. Letra B. É possível reduzir a seção ao longo do transporte de água pluvial. E letra C. Dispositivos de coleta são exclusivos dos sistemas de microdrenagem. Quem marcou a letra A acertou, tá? Não é possível reduzir a seção de drenagem, uma vez que você aumentou, você no mínimo deve seguir com este mesmo diâmetro, essa mesma área, essa mesma seção do transporte
ao longo de todo o sistema, mesmo que hidraulicamente calculando seja possível reduzir, você não deve, ok? Deve permanecer com aquele diâmetro até chegar no seu interceptor, no seu lançamento final, tá? E também os dispositivos de coleta não são exclusivos da microdrenagem. Você, às vezes, precisa coletar águas e fazer com que essas águas sejam lançadas direto na macrodrenagem, tá? Eles são mais comuns, muito mais comuns na microdrenagem. Mais algumas perguntas de fixação. Marque a alternativa correta. Não é necessário ter acesso a galerias de macrodrenagem. Letra B. O uso de PVs, postos de visita, em sistemas de microdrenagem serve para a manutenção do sistema, transição de diâmetros de tubulação e mudanças de direção vertical e horizontal. E letra C. As vazões da macrodrenagem são menores do que da microdrenagem. Quem marcou a letra B acertou. E assim vamos finalizando mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Continue estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau.